Saudações. Eu, nesse exato momento, estou me auto-identificando como BBB. Certo? Então, estou me auto-identificando como brother. Sou do grupo Pipoca. Enfim. Deixa eu contar qual que é a palavra. Um babado para vocês. Nós somos da convicção que esse país aqui vai deixar de existir. Certo? Mas eu tenho que apresentar minhas fontes, né? Num comentário recente, eu até falei sobre essas fontes. Alguém me perguntou, citei o Berhan, citei o Dmitry Orlov, citei o Martianov, né? O Andrei Martianov, citei o Rami Mahazeri, Bandra Kumar. Citei várias pessoas que eu leio, Berra, né, claro, para tentar me informar. Mas essa história aqui, eu fiquei sabendo do amigo meu, né? Amigo meu, brother, inclusive quero mandar um abraço para ele. Ele mora lá, ele é alemão, né? Ele é alemão, de Joinville, Santa Catarina. Casado também com uma alemã de Brusque, em Santa Catarina. E esse casal de alemães, o pai dele é um brasileiro típico, né? Joaquim, que inclusive se auto-identifica como negro. O nome dele é Joaquim Sigmarinen von der Lohenbeck. Então, ele se identifica como negro por uma história interessante, né? Ele e a esposa dele, Tatiana Dromirovich, eles lá no século XVIII tinham um negócio com a África, né? Que eles compravam pinga ali na República Dominicana, né? Rum, levavam para a África, pegavam mercadoria e, levavam essa mercadoria para os Estados Unidos e encheu o navio de tabaco. E ele se identificou como negro porque tem muita gente que acaba adotando o nome da mercadoria, né? Meu amigo Pedro Nescau é um desses. Não é incomum você adotar o nome da mercadoria que você negocia. Esse é o caso do meu amigo Joaquim Sigmaringen, ou que se auto-identifica como preto. Ele falou uma coisa que faz muito sentido. Ele diz o seguinte: por que essa guerra? Essa guerra não é pelos palestinos, né, gente? Por favor, vamos lá, sério, né? Se fosse pelos palestinos, ia ter sido travado em 48, ou em 56, ou em 67, ou em 73, ou em 82, ou em 89, ou em 97, ou em 99, ou em 2001, 2002, 2003, né? Então, se fosse os palestinos o motivo, ela já teria se tornado internacional há muito tempo. Então, não são os palestinos. Ninguém está preocupado com o sofrimento deles, né? Vamos ser honestos aqui. A briga é por outra coisa. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver um país bem grande e rico aqui, que é chamado China. China tem uns 9.500.000 km², 1.430 bilhões de habitantes e caindo, 2 milhões por ano. A China precisa de rotas comerciais, ela precisa de matérias-primas e precisa vender produtos industrializados. Deixa eu fazer uma reguinha aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos pegar o extremo oeste da China, aqui, certo? Aqui está o extremo oeste da China. E aqui a gente vai tentar fazer uma linha. Peraí, qual que é o problema? O que está dando aqui de errado? Extremo oeste da China. Aqui, vamos pegar bem aqui, ó. E vamos tentar identificar a distância daqui até o continente africano. São 3.921 quilômetros. 3.921 quilômetros por terra. Agora, camarada, se for por mar, você tem que sair de Hainan, aí você vai até o Estreito de Singapura. Não, peraí, tá dando errado aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. 3.900 quilômetros. E... mas que coisa, limpar, né?
Vamos ver quanto sai por via marítima. Sai dali de Hainan, vai até Singapura, 2.048 quilômetros. Depois vai até aqui, 4.500 quilômetros. Vai até aqui, 5.800 quilômetros. E aí segue até o Estreito de Bab el-Mandeb, aqui, não, só até aqui, né? 8.600 quilômetros. Bab el-Mandeb, 9.400, Canal de Suez, Aqaba. Então, por terra, vocês viram que é 3.900 quilômetros. Por mar, 11.540 quilômetros. A distância por mar é muito longe. E para chegar no Egito, para chegar só na África, ela não é tão longa assim não. Quer ver? Eu estou acabando excluindo todos os negócios que eu fiz nos Estados Unidos. Mas veja só, para chegar só na África, qualquer lugar da África, vamos ver aqui quanto fica. 2.100, 2.900, 9.270 quilômetros. De todo jeito, é muito mais longe 9.269 que 3.900. A distância por terra da África até a China é muito mais curta do que qualquer distância por mar. E se for feito por trem-bala, considerando que por mar velocidade de 25 km por hora e por trem-bala eles conseguem manter 200, então você vai ter uma velocidade 8 vezes mais rápida numa distância que é 1/3. Matematicamente falando, uma carga que levaria um mês para chegar por mar, chega por terra em um dia e poucas horas. Então as vantagens de se construir uma rede ferroviária ligando a África com a Ásia são evidentes. Só que isso não pode acontecer por causa desse país aqui, que impede, ele foi criado para isso. Os europeus e os americanos colonizaram esse país com pessoas de religião judaica exatamente para isso. Certo? Então, fica difícil, né? Fica complicado. Uma solução é tomar esse pedaço de terra aqui, o Negueb, da entidade que o domina. Mas aí quem vai ser o dono? Na verdade, isso não importa muito. Não faz tanta diferença. Certo? Não faz tanta diferença. Para a Arábia Saudita interessa que, para a China, para a Jordânia, para a Índia, para o mundo, interessa que seja possível a conexão via terra entre África e Ásia. Essa conexão só não existe por causa dessa distância ridícula aqui, ó. 20 quilômetros. A presença do Estado de Israel impede por 20 quilômetros a conexão entre 3 continentes, porque a Europa, né, Ásia e África. Então esse obstáculo tem que ser removido. Esse obstáculo fazia sentido quando os britânicos e os americanos controlavam o mundo. Agora não controlam mais, então esse obstáculo deixou de fazer sentido. O que a gente tem proposto é um condomínio. Como assim um condomínio? O Negueb é esse aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos deixar mais ou menos até aqui. Negueb é mais ou menos esse triângulo aqui, de 9.200 km². Vamos salvar ele e chamar Negueb. Não interessa muito para nenhum desses países envolvidos, Arábia Saudita, Irã, Índia, China, Rússia, Turquia, as nações da Europa, quem controla o Negueb, desde que não seja esse país aqui. Porque esse país que está impedindo a zona de contato. Então, como essa é uma área habitada por beduínos, vamos dizer que o primeiro dos condomínios é um condomínio controlado por sauditas sobre a lei islâmica, porque os habitantes originais aqui eram árabes beduínos, certo? Que não existiam nem judeus nem palestinos. Bom, Gaza é muito apertada, então você pode fazer um condomínio em Gaza com um território um pouco mais generoso, saca?
Isso aqui é um território mais generoso. Em vez de 340 quilômetros, 1.345 quilômetros. Gaza seria uma entidade predominantemente sunita, mas com uma certa pluralidade. A Cisjordânia permanece, né? Mas cancelar essa área aqui ao norte de Gaza formaria um terceiro condomínio. Vamos chamar de condomínio do Mar Morto. Ou Palestina do Sul. Palestina do Sul também seria um território dominado basicamente pelos sauditas. Jerusalém não tem jeito, tem que ser uma cidade internacional. Jerusalém tem que ser uma cidade internacional. Então, isso aqui seria Jerusalém. Certo, uma cidade internacional. Então, Jerusalém, 900 quilômetros quadrados. Bom, agora começam os problemas. Essa faixa aqui, vamos tentar fazer ela. Essa faixa aqui vamos chamar ela de Filístia. Seria uma área onde os irmãos de religião judaica poderiam habitar, certo? Não só eles, mas também eles. A Cisjordânia, né? Isso aqui seria a Cisjordânia. Um condomínio, assim como a Palestina do Sul, administrado basicamente pelos palestinos. Então, até agora, nesse condomínio, esse conjunto de condomínios, 3 seriam administrados diretamente pelos palestinos: Gaza, Palestina do Sul e a Cisjordânia. O Negueb seria um condomínio mais muçulmano, administrado pela Arábia Saudita, certo? A Filístia seria um condomínio administrado em conjunto por árabes, iranianos e pessoas de religião judaica. E esse norte aqui, vamos chamar essa região de Galileia. Esse norte aqui, peraí, vamos chegar até aqui, né? Só a metade do mar de Galileia, né? Esse norte aqui seria realmente Galileia. Um condomínio entre pessoas de religião judaica e iranianos. Então, o protetorado palestino, uma solução que dá para atender uma série de interesses,
seria dividido entre uma série de condomínios, Negueb, Gaza, Palestina do Sul, Jerusalém, Palestina do Norte, Filístia e Galileia. Portanto, são 7 condomínios. A Galileia é um condomínio administrado por iranianos e pessoas de religião judaica. A Filístia é um condomínio administrado por iranianos, árabes e pessoas de religião judaica. A Palestina do Norte, administrado por palestinos, iranianos e sauditas. A Palestina do Sul, administrado por palestinos, iranianos e sauditas. Gaza, administrado por palestinos e egípcios. E o Negueb, um condomínio administrado pelos sauditas. Jerusalém seria uma espécie de cidade internacional, um condomínio bem mais autônomo, com suzerania formal dos sauditas, mas administrado de maneira concomitante por ortodoxos, judeus e muçulmanos. Diferente da Filístia, diferente da Galileia, diferente da Palestina do Norte, da Palestina do Sul e da faixa de Gaza, não seria um Estado laico. Jerusalém não seria um Estado laico, como Namibe não seria um Estado laico. Só que o Namibe seria um Estado não laico muçulmano e Jerusalém seria um Estado não laico multirreligioso. Certo? É o que dá para fazer. Se você for parar para pensar com calma, Beerseba, a capital da Palestina do Sul, Gaza, a capital de Gaza, Jerusalém, claro, de Jerusalém, Nablus, da Palestina do Norte, Tel Aviv, da Filístia, Haifa, da Galileia. E no caso do Negueb, a capital seria a conveniente cidade de Eilat, certo? Eilat aqui seria a capital. Então, um condomínio é possível administrar dentro daquele conceito da administração otomana de vilayet. Então, o condomínio palestino teria 7 vilayetes nessa proposta, 7 vilayetes. Pode ser menos, pode ser mais. Você pode unificar a Palestina do Sul e Gaza, você pode unificar Haifa, a Galileia e a Filístia. Então, poderia não cair para 5. Mas seria entre 5 e 7 condomínios, cada um com administração um pouco diferente dos demais, controlados por uma espécie de Conselho Supremo, onde teriam votos representantes do governo iraniano, representantes do governo saudita, representantes do governo turco, representantes da religião católica ortodoxa, representantes da religião judaica, representantes da religião islâmica xiita, representantes da religião islâmica sunita e representantes da população palestina. Esse conselho administraria de maneira autônoma, mas não independente, a Palestina inteira. Não vai rolar mesmo uma democracia de estilo ocidental aqui, gente. Vocês não têm a menor esperança quanto a isso. Ou a menor desesperança, Não rola uma administração do tipo ocidental, baseada em democracia, voto, e o risco de eleger um Milley, um Bolsonaro da vida. Isso não vai rolar mesmo, não vai rolar mesmo. Isso é um local onde esse tipo de gracinha não pode nem ser tentada. Então, o mais provável, se a gente quer algum futuro para a Palestina, é uma administração condominial, um condomínio. Já existiu outras vezes na história. O Egito administrou o Sudão junto com o Reino Unido, condomínio anglo-egito. Tuvalu foi administrado assim, com um condomínio entre Inglaterra e França. Então, não é uma coisa que causaria grande escândalo uma administração autônoma condominial na Palestina. Mas por que eles não podem criar um Estado palestino livre? Porque eles estão perdendo a guerra e vão perder a guerra. Por que não a solução de 2 estados? Porque os israelenses estão perdendo a guerra e vão perder a guerra. Mas, Leida, você está falando que tanto palestinos quanto israelenses estão perdendo e vão perder? Sim, isso é óbvio. 30 mil palestinos já foram desvividos. Eu previ, posso estar errado, eu espero muito que eu esteja, que esse número possa chegar a 200 mil. Considerando que os israelenses vêm fazendo, ele pode realmente chegar a 200 mil. Então não tem como os palestinos ganharem. Mas também não tem como os israelenses ganharem.
Ora, não importa quem vai ganhar nem quem vai perder, vão todos perder, como disse a nossa sábia Dilma. Então quem ganha? Ganha quem vence militarmente, são os proxies do Irã, e quem injeta a grana são a Arábia Saudita e China. Então são os vencedores e os que injetam a grana que vão definir o destino da Palestina, isso é óbvio. Ela será independente, não haverá dois estados, mas não haverá nenhum estado, certo? Então o que eu acredito cada vez mais é ou na anexação da Palestina pela Arábia Saudita, ou uma situação não tão dramática na criação de um condomínio entre árabes, iranianos, turcos, ortodoxos, investidores, patrocinadores e o próprio povo palestino. Um condomínio no qual o governante poderia inclusive ter o título de síndico mesmo, que fosse eleito por um conselho condominial. O síndico não de maneira totalmente independente, porque a vontade final seria do condomínio, e no condomínio teria representantes de nações estrangeiras e de religiões. Então, gente, não dá para... Eu sei que muita gente quer sonhar com o Estado laico. Não vai acontecer. Esquece isso, não vai acontecer. Sei que muita gente quer uma democracia de estilo ocidental. Também não vai acontecer. Vamos ser realistas. Não vai acontecer mesmo. Tá certo? Uma democracia de estilo ocidental na Palestina. Então não vai ser um Estado... Vai ser um Estado multiétnico, vai ser um Estado plural. Mas não vai ser um Estado livre. Livre, claro, dos atuais ocupantes. Isso sim. Mas mesmo os atuais ocupantes, por enquanto, ainda têm chance de viver sob a suzerania saudita. E os árabes têm experiência com isso. Saladino governou essa região de maneira muito brilhante. Foi o terceiro califa que conquistou Jerusalém, que permitiu a volta dos judeus expulsos desde a época de Adriano. Então, é claro que os sionistas, a gente tem que separar sionista de judeu, é claro que os sionistas não teriam espaço nesse novo país. Isso é evidente, isso é óbvio, né? Não há espaço para os sionistas. Mas para judeus sim há espaço, principalmente para judeus árabes, porque os judeus europeus eles podem voltar, eles têm dupla cidadania, quase todos. Os judeus americanos também podem voltar, eles também têm dupla cidadania, eles são só colonizadores. Mas os coitados dos judeus africanos, dos judeus árabes, eles entraram nessa de gaiato, né? Eu até dei o exemplo no outro vídeo do Iêmen, que tinha a mais antiga colônia judaica nesse planeta, desde a época da Rainha de Sabá. Sabá, gente, era onde hoje é o território Houthi. Então, desde a época da Rainha de Sabá, existia, né, uma colônia judaica no Iêmen. Todos foram para Israel, chegaram lá, tiveram as suas crianças e bebês roubados, em grande número. E coisas parecidas, e na verdade muito piores, aconteceram com os judeus etíopes, né, que são esterilizados à força. Então, os judeus não europeus, os judeus não americanos, eles são tratados da pior maneira possível nesse estado de apartheid. Eles dificilmente teriam como voltar, diferente dos judeus russos, dos judeus europeus, dos judeus americanos, por exemplo. Então eles teriam que ficar. E os árabes convivem muito bem com a pluralidade religiosa. Não na Arábia Saudita, porque ali as circunstâncias históricas são outras. Tem Medina, tem Meca, né? Então são outras circunstâncias históricas. Não dá para comparar essas duas realidades, entende, gente? De verdade, não dá para comparar essas duas realidades. Dito isso, dá para conviver sem grandes problemas, religiões distintas, pontos de vista distintos, mas não em uma democracia do tipo burguesa. A solução que eu acredito mais viável é um Estado condominial. É claro que as colinas de Golã seriam devolvidas a quem de direito, a Síria, certo? Mas, enfim, eu encerro esse Big Brother, né? Eu estou me auto-identificando como brother, com essas palavras. A Palestina vai ser libertada, mas não vai ser livre.
certo? Não no sentido burguês do termo. E isso não necessariamente é ruim. Não precisa, isso não é ruim. A vida do cidadão comum saudita é muito melhor do que a vida do cidadão comum britânico. Hoje em dia, sem dúvida alguma, um saudita vive muito melhor que um britânico. Eu diria até que um português, que um alemão, que um sueco. As coisas mudaram muito, gente. As coisas mudaram muito. Então, e a vida do cidadão de Gaza é um país onde as pessoas estão passando fome, sede e frio cronicamente, de maneira crônica. Tudo deles está sendo destruído. Até os corpos deles estão sendo... Eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu pertenço à espécie humana. Vilipendiados. Então, eles não vivem. Eles estão no inferno na Terra. E o demônio vai ser retirado de lá. Mas não quer dizer que Deus vai habitar imediatamente. Entenderam? Então é isso, gente. Hoje só agora eu consegui almoçar, porque, para explicar rapidamente, eu tenho uma pequena briga entre diabetes e uma infecção, em que um perturba o outro. Um médico e dentistas, né, tiveram uma ideia boa. Sacrifica o meu estômago com antibiótico anti-inflamatório, debela a infecção e aí consegue controlar a diabetes. Controlando a diabetes, processos infecciosos se tornaram mais raros e a minha pressão cai. E de fato é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso, na graça de Deus Pai, que está acontecendo. Certo? Só que isso está me cobrando um preço. A parte do sacrifício o estômago é verdade. Então, eu consigo comer quando eu acordo e hoje eu consigo comer 4 horas da tarde. Amanhã é meu último dia de antibiótico. Então é provável que até segunda ou terça meu corpo já esteja limpo de impurezas. Eu acho que isso vai permitir que eu faça live sempre, que eu faça vídeos mais longos. Mas eu nem sei se um vídeo mais longo é uma vantagem. Eu acho que esse aqui é ilustrativo o suficiente e mostra meu respeito por cada um de vocês. Ok? Fiquem bem e muito obrigado pela audiência.